Fala, meu povo! Olha eu aqui de novo, WF, em mais um WF Cast, o podcast exclusivo para falar de fé e empreendedorismo. Fé e empreendedorismo andam junto? Com certeza. Cara, eu sempre costumo dizer que fé é algo que você crê que vai acontecer, mas que você não vê. Empreendedorismo é a mesma coisa. O cara é maluco, muitas das vezes caminha só. E a gente está com um convidado mais que especial aqui. Deixa eu pegar até aqui o celular aqui para falar desse cara. O nome do nosso convidado especial é Hugo Júnior Martins da Costa. O cara casado, certo? Casado há mais ou menos, deixa eu ver aqui, quantos anos mesmo, Hugo? 2 décadas. 2 décadas, tá? Então vamos lá, olha só para você ver. Idade, 41 anos, 3 filhos, um homem e 2 meninas, nascido em 1982, começou a empreender com 38 anos, ramo que ele atua hoje, ele é barbeiro, né? Faz atendimento diferenciado e provavelmente vai inaugurar sua barbearia em breve, tá? Então já está 10 anos no mercado, tá? Então seja bem-vindo, se apresente melhor WF, aí, meu muito amigo obrigado. Hugo. Exatamente, como tu falaste, né? Casado há 2 décadas. Acima de tudo, é Deus, né? Sem Deus, a gente não somos ninguém. Então, Deus, ele coloca uma pessoa do nosso lado para que nos dê a direção. E essa direção, ela é dada por Deus, WF. E minha família é tudo. É isso aí. O Hugo, ele foi me apresentado por alguém muito especial, né? Que foi Deus. Eu sempre falo que Deus, ele conecta pessoas. É só você entregar a sua vida, o melhor que você tem para Deus, e ele vai conectar vocês com as pessoas, com os lugares, com os negócios. E como? Quando você entrega a sua vida para Deus, ele conecta. Porque eu tinha muita vontade de ir na barbearia onde ele trabalha, mas sempre na correria nunca dava certo, e até chegou um dia que eu disse, cara, eu vou lá nessa barbearia hoje. E aí quando eu cheguei lá, eu perguntei quem estava na vez, né, para me ser atendido, porque eu não conhecia ninguém. E a moça disse, olha, tem aquele rapaz ali, o Hugo, ele é muito requisitado, mas por sorte ele está disponível. Eu Muito falei, raro, cara, muito raro. então é esse cara mesmo que eu quero e tal. E aí eu sempre falo, Deus ele conecta pessoas. E aí foi, digamos que um encontro maravilhoso, uma conversa maravilhosa. Ele me contou um pouco da sua história e eu fiquei encantado por essa história. Por isso ele está aqui como nosso convidado especial. Eu sei que no momento que tu sentaste, tu me perguntou, e aí, por que tu é tão especial? Eu falei, porque a minha história é muito parecida com Jó, história de Jó. Eu já fiquei preso nisso aí vocês entendem. Não era eu que estava falando ali, era Deus naquele momento, com certeza. E você falou uma coisa bem interessante, né? Que você disse pra gente que poucas pessoas você já tinha falado um pouco da tua história. Eu relato para pouquíssimas pessoas, né? Mesmo porque entendo que a gente tem que ter autorresponsabilidade, né? Com tudo. E sempre, sempre, sempre caminhar do lado de Deus, né, WF? É isso mesmo. Então vamos lá, Hugão. Nos conte aí, Hugo, um pouco da sua história. Cidade que você nasceu, quantos anos você tem, começou a empreender com quantos anos e qual o seu ramo hoje atual? O que você faz? Bora lá. Nossa história é longa, né, WF? É, Nossa história é longa, cara. Eu sou nascido de uma cidade, Cametá, Cametá, né, já é conhecida muito pelo seu Mapará, pelo seu açaí e pelo seu carnaval. E eu nasci do interior de Cametá, chamado Camiri. Eu sou filho de parteira, né? Eu nasci através de uma parteira. E sou filho da Dona Rosa, minha mãe especial, né? Meu pai, ele era delegado da cidade de Garapé-Miri, mas era aquele delegado onde era nomeado por prefeitos. Não cheguei a conhecer meu pai. Não tenho muita lembrança do meu pai, porque quando ele foi embora, a minha mãe praticamente criou os 5 filhos, né? 4 homens e uma mulher, sozinho.
sozinha mesmo. Ela foi pai, ela foi mãe, mas conseguiu educar a gente da melhor maneira. Na verdade, eu comecei a empreender, de fato, foi em 2018 para até 2000. Estamos 6 anos? Exatamente. Comecei a empreender, foi que eu entendi o que era empreender. Tá, mas você relatou que você já corta cabelo há 10 anos. Já corta 10 anos. Qual é esse cálculo aí? Me explica melhor. WF, tudo começou no dia 30 de setembro. Né? 30 de setembro, para quem não sabe, 30 de setembro foi de 2013. 2013. Eu fui apresentado a uma máquina, né? É essa máquina aqui que está com minha letra H. Essa máquina que está aqui. Exatamente. Dia 30 de setembro eu fui apresentado a uma máquina de cortar cabelo, onde a história é meio louca. Mas Deus escolhe as coisas mais loucas do mundo para que tu possa tentar compreender. Mas até o momento eu não compreendia. Eu era segurança. Eu só tive 2 trabalhos em toda a minha vida. 3, na verdade. 2 de carteira assinada. Né? Eu era porteiro de um prédio. Né? Fui porteiro há mais de 7 anos. E foi meu primeiro trabalho. Esse prédio ele se chama Residencial Malbec. Fica entre Rua Nova e Santo Antônio. Fica do lado da Delegacia da Cremação. Um prédio de 6 andares, eu fui porteiro lá. De lá eu vi a necessidade de fazer um curso de segurança, na época. E eu fiz o curso de segurança, passei a ser segurança. Trabalhei em escolta, de balsa. E aí precisava trabalhar um pouco para perto de casa. E eu já morava para Marituba, já tinha minha primeira filha. E aí consegui um trabalho perto da minha casa, que fica na Traquibel, em frente à entrada de Benfica, passando Marituba. Sim. E lá eu trabalhei por mais 5 anos. Comprei uma máquina, né, na City lá, que era R$19,90, né? Eu raspava a minha cabeça, gostava de raspar. E comecei a cortar cabelo na frente da minha casa para poder aprender a cortar o cabelo, sendo que eu tinha uma máquina de cortar cabelo, mas não era profissional. Na época, essa daqui, ela era mais profissional. Senti a necessidade de aprender mais um pouco. Tudo aquilo que eu estou entrando, eu procuro aprender mais um pouco, né? Me inscrevi na belíssima curso não, e fica ali em frente, do lado do Castanheira, aqui do lado do Castanheira, negócio de cabeleireiro. Sim. E aí me inscrevi. Aqueles cursos técnicos que tem. Exatamente. Cara, simplesmente fui fazer, por fazer. Isso era que ano? Em 2012. 2012. Começo, final. Trabalhar com segurança. Trabalhar de segurança. Esse era um hobby. Exatamente. Assim. Tá. Eu falei, tá, eu vou aprender. Comecei a aprender a cortar cabelo lá. Básico. Sim. E isso, comecei a juntar um dinheirinho na frente da minha casa. Tanto que eu fiz uma placa para corte de cabelo. Só que eu precisava de mais tempo para fazer o curso. Pedi para o meu superior, que era na época, para ele me jogar para um banco. Que eu precisava, no banco eu trabalhava das 10 às 15 horas. E assim se fez. Um mês no banco, dia 30, exatamente, 30 de setembro. Pela manhã eu estava sentado na minha casa, tomando café, para mais um trabalho normal.
eu virei pra minha esposa falando assim mesmo, hoje o dia tá diferente. Aí eu e ela tomando café, ela disse, é sério? Falei, sério, hoje o dia tá diferente. Aí ela disse, mas por que tu acha? Falei, não sei, não sei. Sendo que eu não era profissional do ramo, eu era segurança. E assim eu tava com um mês apenas trabalhando no banco, perto de casa. A minha rotina, pegava a bicicleta, banco, academia, voltava para casa. Era essa a minha rotina, de um mês. 2 vezes por semana, ia para fazer o curso de cabeleireiro. Nesse dia 30 de setembro de 2013, o banco foi roubado. Antes de você chegar no banco. Não, eu estava lá dentro. Ah, tu já tava no... Hoje eu moro mais de 21 anos em Marituba, perto da Alça Viária. A fuga dos caras foi para frente da minha casa. Passaram exatamente na frente da minha casa. Na frente da minha casa. Eu me lembro que eu não tinha crédito para botar no telefone. Me levaram, o tio da minha esposa me levou um telefone. Minha esposa estava desesperada. Nessa época, meu filho era bem pequenininho. A minha maior, mais entendida, era a Milena, minha filha maior, que hoje vai fazer 20 anos. Eduarda, que hoje tem 16. Era bem, bem pequena mesmo. Não entendia. A única coisa que eu falei, recebi o telefone e falei, olha, eu tô bem. Teve o assalto, mas você tava bem aonde? Dentro do banco. Ah, depois do assalto. Depois do assalto. Você só ligou pra falar pra sua família Não, que você... não, eles só me passaram o telefone que era pra eu poder falar com eles. Com a minha família. Só tinham tu de segurança lá? Não, tinha mais 3. Tinha mais 2 seguranças. São 3 seguranças, então? Eram 3 seguranças. Tá, agora entendi. As Eram pessoas 3 entendem um pouco seguranças. melhor. Tá. E aí, o delegado da época chegou lá por volta de umas 19 horas. Levantou, entrou no banco, falou assim mesmo, quem é o Hugo? Cara, eu me lembro benzinho quando ele falou. Quem é o Hugo? Aí eu levantei a mão. Sou eu. Aí ele, você pode acompanhar? Eu falei, posso. Na época, o advogado da empresa estava lá. O advogado da empresa me acompanhou, meu irmão também me acompanhou no carro dele. Muita gente em cima de mim, né? Foto. Eu imaginei que eu tava para prestar uma... Até então você não estava entendendo o que estava acontecendo. Exatamente, não tava entendendo. Imaginando que, tô indo lá para depor, para explicar o que Exatamente. aconteceu e Exatamente. tal. Beleza. E aí, prenderam um dos ladrões e só me puxaram pela camisa, tiraram a roupa da empresa e eu me lembro que o advogado da empresa falou pro meu irmão assim, teu irmão ajudou a roubar o banco. Aí meu irmão virou pra ele e falou, não, meu irmão não. Meu irmão não. Meu irmão é um cara íntegro. Falou, ajudou. Mas aí eles explicaram esse ajudou e... Não explicaram. No momento não sabia de nada. Só me conduziram pra lá. Tiraram tua farda. Tiraram minha farda e me colocaram do lado do ladrão. Entrevistaram o ladrão aqui. Na hora de me entrevistar foi uma coisa bem interessante, porque eu olhei nunca tinha olhado para uma câmera, eu olhei para uma câmera direto e falei que confiava no delegado de plantão e que ele ia verificar todas as possibilidades, que eu estava ali não em posição de ladrão, mas eu era pai de família. Aí você foi para a delegacia e aí? Cheguei lá na delegacia, passei pelo meu irmão mais velho, Samuel. Eu virei para ele e falei assim mesmo,
que ele cuidasse da minha família, porque eu achava que eu não ia voltar mais. Aí ele virou pra mim e falou assim mesmo: você confia em Deus? Aí eu virei pra ele: não confio em Deus. Até então eu não entendia o porquê de estar ali. Aí ele foi embora, não sei te precisar qual horário, me levaram para uma sala. Nessa sala eu fui torturado, tive o nariz quebrado, o olho quebrado. E os caras perguntando quem era, onde estava o dinheiro, onde estava o pessoal, o restante. Falei que eu não sabia, não sabia mesmo E de aí vida. e você foi pra penitenciária? Foi caminhado pro PEN 2 lá em Onde é o PEN? Marituba, Aí em Marituba. presídio. Aí passei mais 10 dias, né, dentro de uma sala onde só tinha uma portinha assim, com a mesma roupa do corpo, todo batido. De lá eu fui conversar com o diretor da penitenciária. Ele virou para mim e falou assim mesmo: tu vieste aqui para causar problema ou tu vieste para cumprir tua pena? Eu falei: mas eu não roubei, não fiz nada. Ele falou: não, não é aqui, não é a questão aqui, não é que tu roubou. A questão aqui é o que está no papel. O que está no papel é que você é 157, formação de quadrilha e roubou o banco. WF ali, caiu minha ficha. Caiu minha ficha, eu disse: hoje eu não volto mais para casa. E dali eu virei para ele e falei assim mesmo: o que tem que fazer aqui dentro do presídio? Ele falou: olha, você tem duas opções. O presídio daqui de Marituba, o PEN 2, ele é como se fosse uma gaiola. Ele é uma gaiola de ferro. De um lado são containers, onde as pessoas ficam presas. Do outro lado são as pessoas que são evangélicas e trabalham. Como é o que é o trabalho? Entrega de marmita, entrega de café de manhã e as pessoas que cortam o cabelo. Isso em Marituba. Exatamente. Porque todos os dias ela recebe os presos. Então os presos têm a cabeça raspada. Não por um agente, mas por um presidiário. Ou seja, os agentes eles não têm contato, eles andam por cima. Sim. Tudo que é uma gaiola, sim. Eles só te vejam por cima. E aí? Aí eu falei: eu quero ficar na parte de evangélico, dos evangélicos. O senhor arranja um trabalho para mim? Ele falou: arranja um trabalho para ti. Todo dia de manhã tu vai entregar café e todo dia, meio-dia, tu vai entregar o almoço. Pode ser? Aí ele falei: não, pode ser sim. Pode ser. E ali veio minha trajetória. Ali foi um começo. E aí você passou quanto tempo lá? Porque eu passei 3 meses e 29 dias. Lá. Você só fez isso? Exatamente. Aí veio minha primeira advogada. Quando veio meu primeiro advogada, uma advogada, ela falou assim mesmo: seu Hugo, você vai assumir toda a tua culpa e o máximo que tu pode pegar é 21 anos de cadeia. Aí meu irmão tava próximo, né, o Samuel. Eu falei: não, Samuel, tira essa mulher daqui. Era advogada contratada por vocês? Ou era advogada contratada. Sim. Ela já queria encerrar o caso. Só que eu tinha optado ficar do lado de Deus, né? Te lembras quando eu disse que eu não acreditava no momento?
Você não confiava. Não confiava. Mas e ali, você começou a ter contato com outras pessoas que já serviam a Deus. A Deus. E vocês tinham conversas? Exatamente. Ali eu entendi o que Deus queria comigo. E aí veio o Márcio Figueira, meu advogado, meu amigo até hoje, corta cabelo comigo. O Márcio falou assim, meu irmão, acredita em ti. O Márcio foi até num outro presídio, atrás dos ladrões. E aí os caras falaram, não, a gente nem conhece esse cara. A gente nem sabe quem é esse cara. E daí a gente começou a desenrolar. O Márcio viu a minha trajetória, puxou todas as conversas do meu telefone, começou a pegar, há um mês atrás, antes, a minha passagem por onde eu passava de bicicleta até o trabalho. Porque eu só fiquei um mês no banco. Eu não tinha experiência de banco. Eu fiquei um mês apenas no banco. E ali eu tive uma conversa com uma psicóloga. Dentro do presídio tem psicólogo. Eu falei pra ela, ela falou, você deseja alguma coisa? Eu falei, eu quero uma máquina de cortar cabelo. Isso ainda no presídio No de Marituba. presídio. De Marituba. Isso, dentro desses 3 meses e 29 dias. 3 meses e 29 dias. Exatamente. Aí foi que foi me apresentada essa máquina. Você pode ver, ela tá com nome. Aqui. Tá com o fio cortado, por quê? Porque lá era uma gaiola. Eles adaptaram um fio maior para poder descer para mim. E lá eles ligavam por cima, para mim poder cortar o cabelo de madrugada. Eles me levantavam 1h da manhã, meia-noite, 5h da manhã, para raspar a cabeça das pessoas. Que não tinha hora. Não tinha hora. Na minha primeira audiência, da WF, eles me algemaram pé e mão. A juíza, a doutora Brenda, falou assim mesmo, esse rapaz não tem perfil de ladrão. Não tem perfil de ladrão. Não, aí minha primeira audiência... A primeira audiência foi com quanto tempo? Foi com 2 meses. Você já estava em Marituba. Já estava em Marituba. Tenho que ressaltar algo que a minha esposa entrou 3, 4 vezes dentro do presídio e ela não aguentou. Ela não aguentou. O primeiro dia que ela me viu foi com 23 dias, 24, 25 dias. Eu estava completamente roxo. A cara roxa. As pernas roxas. Os olhos roxos. E a minha esposa, ela chegou mais ou menos uns 41 a 42 quilos. Se não fosse a força dela, eu acho que eu nem estaria aqui hoje falando contigo. Aí veio a segunda audiência. Eu me lembro que muita gente na frente do fórum lá em Marituba. A juíza Brenda falou assim mesmo, perguntou para eles, vocês conhecem o Hugo, segurança do banco? Então, os 2 ladrões falaram, não, a gente não conhece, a gente nunca viu esse cara em toda a nossa vida. Em dezembro eu saí, fui para casa. Mas aí o processo continuou? O processo continuou correndo. E aí a juíza, ela teve 10 dias para poder fazer uma carta mandando para a empresa me aceitar de volta para trabalhar de segurança. Porque até então era só o que eu sabia fazer. E ali foi a batalha. Ali foi a batalha. Porque eu passei um mês. Tu imagina, tu passar quase 4 meses não tendo nada,
sendo sustentado pela tua comadre. Minha comadre ia pra feira, ela trazia 1 quilo de carne. Ela trazia um frango, 1 quilo de arroz. Era o que meus filhos comiam. Você, Era tua esposa pra ajudar meus filhos. e teu filho. Era só um... Eram os 3. Ah, já tinha os 3. Já tinha os 3. Atrás da casa da sua sogra. Exatamente. A casa é bem baixinha, era bem baixinha, era bem simples. É bem simples. As portas era pano. E na decorrência do processo, Eu você tinha conseguiu voltar para a empresa ou não? com 1 mês depois. Mas dentro desse 1 mês depois, eu fui indicado para trabalhar, para descarregar caminhão no meio a meio, perto da minha casa, que é o meio a meio Marituba. E um amigo meu me indicou. Eu fui descarregar esse caminhão. Descarreguei o primeiro dia. No segundo dia, me dispensaram. Eu entrei na igreja, me ajoelhei. Falei, o que tu queres comigo, Deus? Tô cansado de sofrer, cara. Tô cansado de sofrer. Minha família não tem nada. Só quero poder dar um prato de comida. Quero poder dar comida para meus filhos. Dignamente. E aí tava sujo, né? Veio o pastor de lá e falou comigo: você quer alguma coisa, meu filho? Você tá chorando aí? Aí me abraçou. Falei, cara, eu não aguento mais. Contei a história para ele. Isso já em 2014, né? Ele disse: você sabe quem é Jó? Aí eu falei, não. Pois eu vejo o Jó em você. Confia em Deus, cara. Não desiste, não. Esse cara puxou R$ 25 e me deu. Eu fui pra casa. E aí, voltei a trabalhar com 1 mês depois, como segurança, na Big Ben. Passei 3 meses trabalhando lá, como segurança. Tinha uma placa de um curso profissionalizante. Eu olhei assim pro curso e falei assim mesmo, gente, o que é que eu tô fazendo aqui? Essa profissão aqui praticamente me levou pro buraco. E Deus está me mostrando ali a profissão certa. Que era um curso profissionalizante de cabeleireiro. Eu falei, no outro dia, amanhã eu vou na empresa, vou entregar meu lugar. Você entendeu que tinha alguma coisa lhe chamando pra... Tinha um propósito ali. Ali tinha um propósito, cara. E assim eu fiz. No outro dia, no mesmo dia eu chamei o gerente da loja, falei, amanhã eu não venho mais pra cá. Mas como, Hugo? Tu não vês? Falei, não, amanhã eu entrego meu lugar. Contei a história pra ele. Ele falou, caramba, nem eu ficaria mais na empresa. Foi na empresa. Cheguei lá. Olha, eu quero entregar meu lugar. Eles não queriam que eu entregasse o lugar. Com medo de eu jogar na justiça, alguma coisa parecida. Eu entreguei meu lugar. E o dinheiro que eu recebi, um pouco de dinheiro da indenização, eu paguei um curso profissionalizante de cabeleireiro na Belíssima Cursos, que fica lá aqui na Praça 2 de Julho, em Ananindeua. Isso em 2014. E o processo estava rolando. E eu já nem me lembrava mais do processo. Eu queria era sustentar minha família. Fazendo o curso, a minha esposa começou a chorar porque eu tinha pego o dinheiro, tinha investido no curso. Como é que tu vai cortar cabelo se tu não sabe nem cortar cabelo? Como é que tu vai sustentar? Não? Como é que tu vai sustentar a gente? A menina ali fez um curso, não tá trabalhando.
fulano de tal fez um curso e não tá trabalhando. Eu virei pra ela e falei assim mesmo, mas Deus tem um propósito hoje na minha vida. Tem um propósito. E aí eu me lembro que a gente foi no supermercado para fazer uma compra, eu e ela. Eu fui subindo a escada e vi um salão. Isso em 2014. Virei para ela, falei assim mesmo, tu tá vendo aquele salão ali? Ela, eu vou trabalhar lá. Falou, mas como vai trabalhar lá? Eu vou trabalhar lá. A gente acabou com a compra. Foi no salão. Chegou lá no salão, eu entrei. A proprietária do salão, a Flor, o nome do salão se chama Paulistana. Se chamava Paulistana, porque é a dona era de São Paulo, a Flor. Sentei com ela, ela falou assim mesmo, você já tem curso? Eu falei, acabei de fazer o curso. Você corta bem o cabelo? Eu falei, corto. Cabelo é prática. Para você saber cortar, você tem que praticar. E o melhor cabeleireiro dela se chamava Wilson. Wilson, lá de Benfica. Ela falou, pois, venha fazer um teste com a gente. Antes de fazer o teste, eu expus a minha situação para ela. Expliquei para ela. Ela ficou, nossa, pois eu vou te ajudar. Isso era em qual shopping? Era no meio a meio Belém Alimentos. Na Belém época, Alimentos. lá em Marituba. Belém Alimentos, lá em Marituba. No estacionamento. Eu não sabia nada, cara. Tinha feito mal o curso. Mal curso. Ela me pagava R$ 30 por semana. Pra mim não fazer nada. Eu me lembro que ela sentou comigo e falou assim mesmo, eu não posso ficar contigo. Porque tu não tá fazendo trabalho. Os cabelos que tu corta, os clientes não voltam. Aí eu falei pra ela, eu não quero mais que tu me pague. Mas me deixa ficar aqui. Só ficar vendo o pessoal cortar. Ela falou, mas como? Não posso fazer isso. Eu falei, mas me deixa. Mas ela deixou. Ela deixou, cara. Eu me lembro que ela conseguiu pagar um curso para mim para São Paulo. Ela pagou o curso. Ela falou assim mesmo, eu vou pagar o curso para ti, tu vai no ônibus, mas a comida vai ser por tua conta. Eram 2 dias de curso. 2 dias de viagem. Não, 2 dias de curso e 2 dias de viagem. Eu fiz as contas, consegui. Já fiz muito essa viagem. Consegui. Eu Já consegui. fiz de 7 dias. 7 dias. Eu consegui emprestar R$ 300. Eu emprestei R$ 300. A minha esposa ficou louca. Foi comendo só biscoito. Mas como? Tu vai que tu não é profissional. Falei, mas eu tenho que ir. Eu vou. Eu fui, cara. R$ 300 para São Paulo. Eu com hotel pago pelo curso. No ônibus os caras só paravam em restaurante caro. Que já é acertado com as empresas. Eu não comia. Eu não comia, cara. Passei por isso também. Ou pegava um biscoito que era mais barato, não pegava um biscoito ou não? Não comia nada. Eu só comia o biscoito que o pessoal passava
pro café da manhã de manhã dentro do ônibus. Lá eu conheci um dos melhores cabeleireiros, o Gelton. Hoje trabalha em São Paulo. Cheguei em São Paulo, tempo do milho. Comia milho que só, cara. Não tinha Passou roupa. quantos dias lá em São Paulo? Passei 2 dias. Voltou com o curso. Voltei com curso e voltei com R$ 200 também. E aí começou a trabalhar com ela? Comecei a trabalhar com ela e ali eu comecei a pintar cabelo. Entrou também um cabeleireiro da época, que era o Giovano, onde começou a me dar opção de curso também, né? Que é opções de cursos. E ali começou a minha trajetória como cabeleireiro, Tá. através de muita persistência. Ali, como prosseguiu essa situação de ser barbeiro? Foi bem interessante, né? Porque eu fui pra feira e o Giovano saiu do salão. Fui trabalhar no Shopping Boulevard. Já no salão da onde eu trabalho hoje. Que esse salão, na verdade, ele começou dentro do Shopping Boulevard. Né? O Cássio Martins começou dentro do Shopping Boulevard. Ele já tinha na rua. Um salão bem famoso, bem... E aí eles decidiram levar o salão para dentro do shopping. E a princípio foi o Shopping Boulevard. Mas ele já fazia um grande sucesso. E ali foi um teste dentro do Shopping Boulevard. E ali eles colocaram 2 cadeiras. E aí um belo dia o Giovano me liga. Falei, Hugo, tô trabalhando aqui no Shopping Boulevard. No Cássius. E você ainda estava no mesmo salão? Mesmo salão. Aí eu falei, poxa amigo, que bacana. Ele falou, pois é. Eles estão precisando de uma pessoa que corta cabelo aqui. E eu te indiquei. Falei, pô, maravilha. Vou. Mas eu quero uma cadeira de cabeleireiro. Tu falou? Falei. Aí ele falou, bom, vai depender de ti. Isso em que ano? Isso foi em 2015. 2014 para 2015. E ali eu fui. Fazer o teste. Fez um teste. E foi uma cabeleireira, né? Foi fazer um teste para ficar na parte de barbearia, né? Que eram 2 cadeiras. Aí a Fernanda, né? Que é uma cabeleireira até hoje, trabalha lá no Cássio até hoje. Ela virou para mim e falou assim mesmo, tu corta bem cabelo. Eu falei, não, mas eu quero uma cadeira de cabeleireiro. Ela falou, bom, aqui é um começo. E assim se fez. Tu não começou logo com uma cadeira? Não, eu fiz o teste para ficar como barbeiro, mas eu não era barbeiro. Eu só cortava cabelo. Olha só, interessante. Eu somente cortava cabelo. E ali eu fui conversar com a dona. Com uma das donas, né? Que é a dona Paula. Virei para ela falando assim mesmo... Lógico, eu tinha que contar minha história, contei minha história. Do que tinha acontecido lá atrás, em 2013 para 2014. Sempre chegava e contava a história? Sempre contava a história. Eu conto até hoje. E contei a história para ela. O marido dela é advogado. E checou a história. Ele falou, olha, tem muito erro na tua história. Tem muito erro no teu processo. Mas a gente vai te aceitar. Mas não vamos te aceitar porque tu é bom. Porque tu é ruim que só. Nós vamos te aceitar por causa da tua sinceridade. Eu virei para ela, e disse assim mesmo... Pois me aceite. Porque eu vou ser o melhor daqui. Eu vou ser o melhor. Aí ela virou para mim... Eu confio em você. Porque você foi a única pessoa que veio aqui e se expôs. Você se expôs. A partir do momento que as pessoas vão se expor, você acaba olhando para dentro de si. E eu tô olhando para dentro de ti. Deus sempre te conectando com as pessoas, né? Sempre na tua vida, né?
E eu Mas só que lá não era uma barbearia de movimento. Ainda não era, né? Não era É, uma barbearia de movimento. Era apenas uma barbearia conjugada com o salão. que já tinha movimento. O salão tinha movimento. Sim, Os maridos das mulheres que o cortar, às vezes cortavam sim, às vezes não. não. E, Ah, porque o salão ainda não era onde é hoje, né? não, era no Era, Grão-Pará. era no Grão-Pará. No Grão-Pará, Era no Grão-Pará, não era no Boulevard. não era no Boulevard. Ah, entendi. No Grão-Pará, Isso em 2015. 2015. E foi pro Boulevard em que ano? Acho que é agora, né? 2000 Não, faz 5 anos que ele foi pro Boulevard. 5 anos. Mas 5 anos o salão feminino, depois que foi o Não, masculino. eles foram os dois, juntos? mesmo conceito. Mesmo conceito. E aí tu foi pra lá? pro Não, Boulevard. eu fiquei no Grão. Fiquei no Grão. Quando inaugurou lá, eu fiquei no Grão. Mas a história não acaba por aí. A minha história não acaba por aí, cara. Comecei a trabalhar. Tinha necessidade de ter um curso de barbeiro. Na época eu tinha que aprender a ser a barbeiro, porque naquela época eu já estava abandonando a parte de cabeleireiro. Acabei esquecendo do meu processo. Que o processo estava rolando, né? Meu processo estava rolando. Em 2017, 2018 para 2019, meu irmão me liga. Meu irmão Samuel me liga. Falou, Hugo, tu tá sabendo do teu processo? Eu falei, mano, eu lembro dele. Falei pra ele. Ele falou, pois é. Os investigadores vieram na tua casa pra te prender. Isso em 2018. Em novembro de 2018. E tu foi condenado. 7 anos e 8 meses. Vieram entregar uma documentação pra ti. Já tinha acontecido a audiência? Já tinha. Na verdade, aconteceu em Belém, mas eles não. Aí ficou o processo Não. rolando. Aconteceu a audiência em Belém. Eles não conseguiram me notificar por causa do meu endereço, que ficava atrás da casa da minha sogra. Nunca chegou a documentação. Depois eles mandaram para Brasília. Entrou em revelia. E lá em Brasília foi condenado. Foi condenado. Eu tava fazendo a barba do Felipe Calcagno, que ontem estava comigo. Eu comecei a chorar. Aí ele, o que aconteceu, Hugo? Falei, te lembra do meu processo? Falei pra ele. Falei, lembra. Ele falou, lembro. Pois é, acabei de ser condenado. E os caras já estavam lá em casa já pra me prender. E aí? Eu fiquei novembro, dezembro foragido. Mas trabalhando. Porque eles sabiam o meu endereço, mas eles não sabiam onde estava. Fiquei trabalhando. No salão? Na barbearia do Na salão. barbearia. E ficou onde? Às vezes eu ficava em casa, às vezes eu ficava na rua. Muito mais em casa do que na rua. 3 meses. Durante janeiro, novembro, dezembro, dia 1º de janeiro me apresentei. Delegacia da Sacramento, De 2019. 2019. Dia 1º de janeiro me apresentei. Falei com a dona, né, do salão. Falei que eu havia sido condenado. O marido dela, super Deus conectando ali mesmo. Mais uma vez, Deus conectando, né? E ele falou, vamos te ajudar. Vamos te ajudar. Correu atrás da minha documentação MEI. Reuni uma documentação. E pediu para mim não falar para ninguém onde eu estava. Onde eu trabalhava. Justamente para não me prenderem lá.
E ali era era um drama. Passei janeiro, falei com o Márcio Figueira, era o tempo que o salão corria atrás da minha documentação, e ali a gente traçou uma meta sobre o Hugo, sobre a família do Hugo. Porque eles não viam mais o Hugo como um profissional. Eles viam o Hugo como uma família, com filho, com responsabilidade. Era diferente da primeira empresa que eu trabalhava como segurança, que só fez abandonar. Eles me abraçaram. Traçamos uma meta. Quando foi dia 1º de janeiro, eu me apresentei com o Márcio Figueira, meu advogado. Que é o esposo da tua patroa. Não, com o Márcio Figueira, meu advogado, desde quando? Sim. Desde 2013. Me apresentei. Eu me lembro que olhei para minha mãe e falei assim mesmo: hoje eu vou, mas hoje eu volto. Tenho certeza que eu vou voltar. Falei para minha esposa também que eu iria, mas eu tinha certeza que eu ia voltar. Fui, me apresentei dia 1º de janeiro de 2019. Fiquei 14 dias na delegacia de Sacramento, somente. Ficou 14 dias ainda? Fiquei 14 dias na delegacia de Sacramento. Baixei colônia. Fiquei 4 meses na colônia. Regime semiaberto. Então você não voltou? Era um trâmite. Como eu tinha sido condenado 7 anos e 8 meses, eu fiz um trâmite. Tinha que passar por isso. Tinha que passar por esse crivo. Passei delegacia semiaberto, lá em Santa Isabel, na colônia. Chegando lá na colônia, a minha documentação estava correndo em trâmite. E aí o juiz tinha que analisar meu pedido para me poder ir para o Obergado. E chegando no Obergado, eu tinha que ter um trabalho. Onde era o trabalho? Shopping Boulevard. Porque era mais próximo? Não, era onde eu sempre trabalhei. Onde sempre trabalhou? Lá no Shopping Boulevard. O Obergado era lá no Marex. Eu só entrava lá para dormir. Sem ir em casa. Foram 2 anos. Sem ir em casa. Praticamente. Quando a tua família queria te ver, ia no teu trabalho? Eu no trabalho ou na frente lá do Obergado. E dentro disso, 2019, 2020 entra a pandemia, né? E uma ressalva. Não era só chegar lá no semiaberto, ficar no semiaberto. A questão não era só ficar no semiaberto. A questão era sobreviver dentro do semiaberto. Por quê? Porque lá tinha faca, lá tinha tudo. Lá se trabalhava, as pessoas trabalhavam lá dentro. E lá eu cortava cabelo mesmo. Lá eu cortava cabelo. Lá eu realmente vi o que Deus estava mostrando para mim. E o que era que Deus estava mostrando para você? Uma máquina, uma tesoura. Todo o tempo tu era conectado à máquina e à tesoura? Todo o tempo. Lá eu aprendi a dar valor no trabalho que eu estava exercendo naquele momento e que Deus estava me mostrando o caminho. Digamos que até então tu não tinha amor por aquela profissão. WF, hoje eu durmo 4 horas por noite, 5 horas por noite. Hoje eu trabalho 12 horas por dia. Tenho minha agenda sempre lotada, graças a Deus. A minha esposa outro dia me perguntou por que eu sempre durmo lá na parte de baixo, lá da nossa casa.
porque quando chega 1h da manhã, é a hora de eu dobrar o joelho e agradecer a Deus. É a hora que Deus fala comigo. É 1h da manhã, eu tenho que dobrar meu joelho. Você fazia isso lá dentro? Muito. Joelho no chão. Joelho no chão. Eu costumo dizer para as pessoas que se você quer ser feliz, começa sempre a olhar o outro lado e seja grato. Por exemplo, às vezes acontece um acidente. As pessoas começam a murmurar, reclamar, meu Deus, aconteceu um acidente. Mas você não morreu. Você está vivo. Aconteceu um assalto. Roubaram o celular. É um bem material que custa. Mas você está vivo, você pode recuperar. E a gente percebe pela sua fala que você é um cara grato. Você não murmura tudo que aconteceu. Deve ter sido muito difícil. Eu não consigo imaginar. Mas a gente vê a forma que você fala. Você não se tornou um cara revoltado. Não. Você sempre centrado no que fala. Você sempre pausado no que fala. E sempre com um sorriso, né, cara? E isso é difícil. Isso é difícil. E não tem como não ser Deus. E dentro do que você falou aí, sobre a sua casa, né? A sua esposa fala isso pra você. Eu vi na sua história que você morou no fundo da casa da sua sogra. Exatamente. E dentro da pandemia, você realizou um sonho de muitos brasileiros, que é ter sua casa própria. Você pode nos contar como isso aconteceu, como procedeu? Veio a pandemia, a dona do salão, para ajudar a gente, ela lançou um projeto, ajude seu profissional, onde as pessoas, os clientes mais próximos depositavam dinheiro para ajudar o profissional da época. E eu percebi que não entrava dinheiro para mim. Não entrava. O Hugo que a gente está vendo aqui, ele não ganhou cliente lá atrás. O Hugo ganhou cliente da pandemia para cá. Por quê? Posso te dizer isso? Porque Deus, ele não falou que seria fácil para mim. No mundo teremos aflições. Deus não disse: você vai ter uma profissão, você vai conseguir, você vai ter agenda cheia. Ele não falou isso para mim. O que ele falou para mim é o seguinte: vou te tirar de todo o mal. Vou te fazer um vaso novo. Dentro desse vaso novo, eu vou colocar água. Mas água de bênção. Foi isso que ele me prometeu. Veio a pandemia, eu percebi que todo mundo recebia dinheiro. Eu não conseguia. Do seu profissional. Do seu cliente. Eu tinha um cliente apenas. E ele me chamou para dentro da casa dele, lá no Alto Cristal. Eric Monteiro. Eric Nunes. Dono da Movimed Belém. Ele opera joelho, faz as pessoas andar. Ele virou para mim e falou assim mesmo: bichão, essa é a tua grande oportunidade. Eu tava de bermuda, uma mochila, camiseta. Essa é a tua grande oportunidade. Aí eu falei: por que, seu Eric? Ele falou: porque é no momento difíceis que a gente vê as oportunidades. Aí ele olhou, eu olhei para ele: mas como é que eu faço? Ele falou: olha, eu sou médico. Se vista que nem um médico. Como é que está acontecendo hoje a pandemia? Lavar a mão, luva, máscara. Te protege e vai para cima do trabalho. Ele bateu uma foto comigo, colocou no grupo do condomínio.
tava cortando cabelo. Que tava cortando o cabelo. Isso na pandemia pesada. No começo da primeiro lockdown. Quando foi no outro dia, meu telefone não parou. O corte era de R$ 50, passou para 150. Meu telefone não parou. Eu fui atender um outro médico. Eu vi que ele estava indo trabalhar no Hospital Saúde da Mulher. Meu cliente até hoje. Ele falou, Hugo, a partir de hoje, monta várias maletas para ti e deixa uma higienizada, chega, pega outra e faz como se fosse um médico. Mais um médico falando para mim. E assim eu mentalizei. Coloquei. Fez 2 maletas, colocava na costa e comecei a trabalhar de domingo a domingo. Trabalhava, atendia um cliente de manhã, outro de tarde e outra à noite. Um de manhã, um de tarde e outra à noite. Tem um prédio que é o Aquários. Prédio aonde mora a dona da barbearia onde eu trabalho até hoje. Eu fechei aquele prédio. Atendendo. Eu atendi 5 dias lá. Eu saí com R$ 6.800 no bolso. Isso morando na casa atrás da casa da sogra ainda. Ainda. E quando eu percebi que eu estava ganhando dinheiro, eu falei, agora é Deus falando comigo. Tá na hora. Puxei um caderno, falei pra minha esposa, rabisca aí a casa que tu queres. Ela falou, quero uma casa altos e baixos, 4 quartos. Eu falei, vamos fazer. Vamos fazer. Comprei o terreno, pertinho da casa da minha sogra. Comprando material. A gente começou a fazer a nossa casa. Dentro da pandemia. Dentro da pandemia. Hugo, é o que eu costumo falar para as pessoas. O que você falou agora há pouco. Deus nunca falou que seria fácil. Ele falou que não teríamos aflições. Mas nem um justo vai viver nesse mundo só com derrota. E ele estava ali te mostrando todo o tempo com isso aqui, ó. Qual seria a tua solução? Às vezes eu falo para as pessoas, Deus não fala comigo. Deus fala. Talvez você não quer ouvir. Você não quer entender. Mas Deus fala. Deus fala numa música. Deus fala numa conversa. Deus fala num podcast. Deus fala numa entrevista. Deus sempre vai te dar sinais de onde Ele quer te levar. E assim como você conta a sua história hoje para todo mundo ouvir, assim como Ele fez com Jó, assim como Ele fez com José, assim como Ele fez com Davi. E olha só como Deus confunde os sábios, né, dessa terra. Você realizou o seu primeiro sonho de muitos, né, dentro de uma pandemia. Aí se você voltar, aí isso era 2020, né? Isso. Dentro da pandemia forte foi 2020. Voltar alguns anos dentro do teu processo, dentro do que tu passava, e eu chegasse para você, Hugo, vai vir uma pandemia, todo mundo vai ficar preso dentro de casa, a gente não sabe o que vai acontecer, mas dentro dessa pandemia que Deus vai falar contigo e tu vai realizar sonho. O que tu faria? Tu acreditaria? Tu ia me chamar de maluco, né? No mínimo. Sendo o Hugo de hoje? Não. Se o cara voltasse atrás. No mínimo, verdade. o cara fala assim, não, você tá Verdade, brincando verdade, comigo. verdade. Então, isso é o que a gente fala aqui no nosso podcast. É para você descansar no Senhor. Mas descansar não é você parar, sentar ou deitar. É você caminhar. Como você caminhou. Você não parou.
Se aconteceu as situações, as aflições, as derrotas, e você continuou caminhando. E caminhar. E Deus foi colocando pessoas, conectando com pessoas, colocando pessoas até onde Ele queria para você Exatamente. chegar. Me lembro que eu trabalhei no segundo lockdown. No segundo lockdown, continuei trabalhando. Eu passei passei e vi um senhor puxando uma carroça. Isso já no segundo lockdown. Eu emprestei o carro do marido da minha cunhada e foi comprar 20 cesta básica. Passei por esse homem e dei. E distribuí as 20 cesta básica. Olha só, entende? Eu vi um homem puxando uma carroça, voltei, não tinha carro nessa época, no segundo lockdown, comprei 20 cesta básica, dei uma para ele, voltei, coloquei na minha rede social. As pessoas acharam bonito. Eu juntei 1000 cesta básica vindo depois dessas 20. Juntei 1000 cesta básica vindo Holanda, Portugal, São Paulo, Rio de Janeiro e empresário de Belém. Dali eu entendi que o Hugo deixava de ser Hugo. Era porta-voz de Deus. Meu irmão vendo as 20 cesta básica, meu irmão Edson, me ligou, mandou mensagem, falou, mano, ainda tem cesta básica? Ele falou, mano, não tem, mas eu tô conseguindo aqui algumas, tô esperando só o dinheiro cair aqui na minha conta, vindo da Holanda. Holanda, sério, tá vindo. Um rapaz lá ficou de mim, viu, muito bonito, não fala inglês, eu não falo inglês, tô traduzindo aqui, caiu aqui, eu vou conseguir comprar. Ele falou, não, mano, porque lá pro nosso interior, a nossa tia, ela tá muito doente e lá não tá entrando mais comida. Eu queria levar para ela, para eles. Aí eu falei, mano, se eu conseguir, eu vou levar para lá. Aonde era o interior? Camiri, interior de Cametá. Eu de Cametá. Onde eu nasci. Meus parentes são todos de lá. Aluguei um carro, consegui a cesta básica. Mas eu não consegui levar pra minha tia. Não consegui levar pra minha tia. Porque ela faleceu um dia antes. Ali eu entendi, sabe, que que Deus queria mais de mim. Que Deus queria mais. Eu entendi que meu propósito era mais. E continuando, em quanto tempo tu conseguiu finalizar a tua casa? Tu lembras? A minha casa... Tu comprou um terreno próximo aonde tu morava. Eu finalizei ela em um ano e meio, mais ou menos. Do jeito que a esposa queria? Não exatamente, né? Não, mas começou o processo. 4 quartos. 4 quartos. Geralmente dentro de uma casa a escada é pequena, né? Uma escada grande, gente rico mesmo. Uma sala conjugada.
E é dentro dessa casa que o quarto de vocês é em cima. Aí em cima. E Dos a tua filhos. esposa pergunta porque às vezes tu vai pra Eu baixo. durmo, eu durmo embaixo, às vezes. Maioria das vezes. É a tua conexão Porque com Deus. eu chego muito cansado. Eu te falei, eu trabalho 12 horas por dia, todo dia. Atendo até hoje na barbearia Delivery. Eu tenho 2 públicos, né? Tenho da barbearia Delivery e tenho da barbearia. E às vezes eu chego muito cansado e eu sei que eu não vou conseguir acordar para fazer minhas orações 1 hora da manhã, então eu preciso dormir no sofá. Hugo, a tua história, ela é de superação, superação, superação. É uma história tremenda que inspira pessoas. Mas você tem uma mulher muito especial dentro da tua história, que tu já me contou. E quem é essa mulher? E se tu pode contar um pouco dela. A minha esposa, o nome dela é Cristiane. Tem um nome especial, né, que é a Tiane. Minha esposa, ela tem 42 anos, alguns meses mais velho que eu. A gente se conhece, a gente se olha, a gente já se comunica pelo olhar. A minha esposa, ela foi aonde nenhuma mulher iria. A minha esposa fez coisas que nenhuma mulher faz. São quantos anos de casado? De Bom, história, de história. para mais de 20, cara. Mais de 20 anos. Eu acredito que Deus ele primeiro colocou ela no meu caminho. Deus não une pessoas, né? Deus Ele une propósito. primeiro colocou ela no meu caminho, porque ele sabia a dificuldade que a gente ia passar, o deserto que a gente tinha que atravessar. WF, eu não sou ninguém, cara. Eu acho que o ator principal na minha história de vida é Deus. E nessa novela toda, o ator principal é minha esposa. Porque eu acho que sem ela eu não conseguiria. É como dizem os grandes empresários, né? Tá fazendo minha esposa chorar ali. É como dizem os grandes empresários. Por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu E costumo aí, falar diferente. você fala diferente, então Eu falo, no- eu falo, no- eu falo diferente. nos ensine. Eu falo diferente. Eu vou olhar para aquela câmera ali porque Deus um dia disse para mim que Para aquela ali, ó. Deus disse um De dia para frente para mim, ela. Deus um dia disse para mim que eu tinha que contar a minha história. Um dia minha filha mais velha me viu passando na televisão preso. Hoje minha filha mais velha, eu tenho a honra de todo dia levantar 6 horas da manhã e levar ela para a faculdade. E eu digo para ela assim, filha, dá um passo de cada vez. Porque o teu pai, ele deu um passo de cada vez. Para ele nunca foi fácil. Eu dei um passo de cada vez. Então, você tem que ser o exemplo dos teus irmãos. Uma vez eu tava na beira do campo, o cara chegou perto de mim e falou assim mesmo:
E aí, traficante? Eu olhei pra ele. Eu não sou traficante. Eu nunca fui. Velho, eu nunca mais fui em um campo de futebol. Eu nunca tive um acompanhamento psicológico, psiquiatra. Eu sempre converso com Deus e eu tenho uma. Na minha maleta, eu tenho uma moeda de 5 centavos. Eu seguro a maleta e falo assim mesmo, meu Deus, me dê só mais uma oportunidade amanhã. Todos os dias eu falo isso. Hoje a oportunidade ela é dada gradativamente. Eu falo para minha filha, dê um passo de cada vez. Seja o exemplo dos seus irmãos. Conclua a sua faculdade. Daqui a pouco, venha visitar eu, sua mãe aqui, que a gente vai estar velhinho aqui, eu e você, eu e ela. Venha aqui. Compre seu apartamento. Compre seu carro. Mas não abandone seu pai e sua mãe. Eu nunca tive pai, WF. Mas eu tive uma pessoa que me criou desde os 4 anos de idade, que teve câncer na próstata. Ele me chamava de moleque. Ele virou pra mim e falou assim mesmo, eu tava dentro do presídio, ele virou pra mim e falou assim mesmo, moleque, eu só vou morrer o dia que tu sair. Eu saí em dezembro de 2013. Em 2014 ele morreu. Ele me ensinou muita coisa. Muita coisa. Hoje, posso te dizer o seguinte. Dentro dos ensinamentos dele, ele me ensinou a ser uma pessoa íntegra. A pessoa pode me ofender, mas ela não vai me ofender falando. Ela só me ofende se ela falar dos meus erros. Mas hoje, dificilmente, ela vai ver um erro meu. Por isso que ela não vai me ofender. E, Hugo, assim, ouvindo você falar da sua esposa, ouvi você falar da sua filha. Então, assim, pela tua história, tu tem mulheres maravilhosas na tua vida, né? Porque também você já me contou sobre a sua mãe. Uhum. A sua mãe tem uma história e uma fé, cara, que... Minha mãe é minha inspiração, né, cara? Minha mãe, ela é minha inspiração. Minha mãe teve câncer na cabeça, vou resumir bem rápido pra ti. Minha mãe teve câncer na cabeça, medindo 2,5 cm para dentro. Ela tinha 99% de sair de lá sem os movimentos. Com 15 dias, a minha mãe estava comprando crochê para fazer a touca dela da cabeça, no comércio, pegando sol na cabeça. A minha mãe veio no avião lá do Rio de Janeiro, que não era para ela vir no avião. Por causa da pressão. Exatamente, pressão do avião. Minha mãe, com 3 anos depois, um caminhão da Ambev passou por cima do braço dela. Esmagou o braço dela. Mas tu sabe, WF, que um dia ela me falou um negócio. Ela falou... Falei, mãe, não sei por que a senhora não morreu. Ela virou pra mim e falou assim mesmo, filho, quando Deus ainda tem um propósito pra gente nessa terra, a gente não vai. A gente é exemplo. A sua história é um exemplo pra mim. Não a minha pra ti. Não a minha pra mim. Eu procuro pegar a história de outras pessoas. Eu não uso a minha.
pego a história de outras pessoas como exemplo, para que possa me fortalecer. Dentro de um presídio, dentro desse roteiro que foi a minha vida, que é a minha vida, eu peguei histórias de pessoas de superação, pessoas que saíram do cárcere e venceram na vida. Dentro de um salão, eu peguei histórias de pessoas que venceram dentro do salão, sendo os melhores cabeleireiros. Dentro de uma barbearia, eu peguei os exemplos das pessoas que eram os melhores. Você acha que você teve esse entendimento como? Deus te deu esse entendimento? Eu só pude perceber depois que as coisas foram acontecendo. Eu olhei para trás e falei, poxa, olha aí onde eu já percorri. E aí tu tinha duas escolhas. Ou tu te jogava de vez, que eu acredito que a maioria faça isso. Às vezes não fez algo de errado, mas por estar lá dentro já se entrega, já entra, porque é mais fácil. Ou tu pega exemplos de pessoas assim, cara, eu vou dar certo. Mesmo as circunstâncias, as situações, dizendo que não, mas eu vou dar certo. Eu escolho dar certo porque aquele cara deu certo. Aí você conta do presídio, do cara do salão, Isso. do cara, tipo assim, cara, Entende? vai embora que você não é pra isso, pra cortar cabelo. Exatamente. E você diz assim, cara, eu vou ser o melhor. Sou melhor. É isso. Eu acho que tudo na vida da gente, a gente tem que primeiro acreditar em algo. A partir do momento que tu acredita em algo, a tua vida se torna mais fácil, né? E tem um pedacinho dessa história da tua mãe engraçado, que engraçado, se podemos dizer assim, quando aconteceu o acidente, você estava preocupado, né? Que você me disse, e estava juntando os ossos, e o que sua mãe falou para você? Eu tava juntando os ossos, foi interessante que eu cheguei lá, ela tava encostada num cara, assim, com o braço esmagado. Aí eu olhei pra todo mundo, calma, gente, não filma. E aí comecei a juntar osso, pele dela com a mão só sangue. Aí virei, mãe, que é isso, mãe? Pelo amor de Deus. Ela, calma, meu filho, calma. Só foi o braço, não foi a cabeça. Cara, e outra coisa. Quando foi a história do câncer? Foi em que ano? 2012. 2012. 2012. 2012 ela operou. Nós estamos em 2024. A sua mãe tá aí bem, saudável. Já falei com ela agora há pouco, né? Maravilha. Que Deus abençoe ela, que ela possa ter muitos e muitos anos ainda, que ela tem vários propósitos, assim como você. E aí eu queria te perguntar o seguinte, dentro de tudo isso, é notório, cara, do que Deus fez na tua vida. Não tem para onde correr, sabe? Ah, não existe sorte, não existe isso. Existe Deus. Ele conecta, ele tem um propósito, e você foi um propósito dele. Ele te colocou. Eu sempre falo que, assim como eu, que passei fome, passei dificuldade, humilhações, você passou coisas terríveis, aflições, mas não é por nada. É para servir de ensinamento, para servir de exemplo. Porque senão tu não estaria contando aqui a tua história. Seria um cara comum. Não seria exemplo para ninguém. E eu vejo um cara sorridente, um cara que eu não vejo murmurar, reclamar, enquanto uns reclamam só porque não deu certo isso, não deu certo aquilo, e passa a vida toda reclamando. Você aqui colocando o que Deus fez, de onde Ele te tirou, o que Ele transformou na sua vida, as pessoas que Ele conectou. E aí eu te pergunto, eu vi que você teve a conexão, não sei se você tinha antes, mas você teve a primeira conexão lá no de Marituba, né? Como é o nome de Marituba? É presídio? PEN 2, isso, de Marituba, que você teve o primeiro contato com a religião, né? Que o cara, você vai para cá ou você vai para os evangélicos. Depois você teve contato com Deus naquela situação que você saiu, que aconteceu a situação lá do segurança, que te agrediu, tal, e você disse, cara, eu saí ali para acabar com a minha vida, que eu não aguentava mais. E você parou numa igreja, e o pastor falou com você, te tratou bem, te deu até um dinheiro. Então você teve várias conexões. Tipo, qual é a tua religião hoje? O que você segue? Como é a
tua religião? Tu frequenta alguma igreja? A sua família é de alguma igreja? Olha, a minha esposa ela é católica. Eu sou católico. Nas segundas-feiras, eu entro até hoje, nas segundas-feiras, antes de quando eu saio do trabalho, na Universal. Naquela mesma Universal? Não, Não. daqui de Entroncamento. Ah, essa aqui do lado. Porque eu tenho uma ligação muito forte com a Universal. Porque ela ali, ela me conectou naquele momento, lá atrás. Então, às segunda-feira, as primeiras segunda-feira do mês, eu dobro o joelho mesmo. Ninguém sabe. Minha esposa ficou sabendo essa semana. Porque quem sente é a gente, né? A minha conexão com Deus ela é muito grande, WF. A minha fé ela é muito grande. A minha fé ela é muito grande, cara. Dentro disso, o que é Deus para você? O que Deus significa para tua vida? Posso fazer um resumo de uma maneira diferente? Deus, ele, olhando lá atrás, ele usou pessoas como instrumento. Ele usou pessoas boas, pessoas más como instrumento para que pudesse me direcionar. Porque bora imaginar, o Hugo sendo segurança até hoje, tendo mais um assalto, o Hugo sendo baleado, a minha família ficaria como? Olha só o que Deus falou. Olha só o que Deus falou. Naquele momento que eu estava tomando café, em setembro, 30 de setembro de 2013. Eu vou te tirar hoje de casa e vou fazer que tu passe por tudo. Mas um dia tu vai voltar. Tu vai voltar de uma maneira diferente. Ou seja, eu fui, mas voltei. Eu fui, mas voltei. De uma maneira diferente. Então Deus trabalha dessa forma. Não. Então Deus hoje para mim, Deus está em cima de tudo. Tudo que eu faço está ligado com Deus. Se eu saio de casa, cara, eu não saio sem antes agradecer a Deus e pedir minha proteção. Para vir para cá hoje, eu pedi também. Para estar aqui agora, também estou falando com Ele. Com certeza. Então, hoje eu não faço nada o que Deus me manda. O que Deus não me manda. Só faço se Ele me mandar. Hugão, essa história é bem forte, bem inspiradora. E aí, pra gente finalizar, eu sempre falo para todos os nossos convidados. Essa câmera é sua, tá? E vamos dizer que o mundo está te ouvindo nesse momento. Todo mundo está te ouvindo nesse momento. E aí você vai dizer uma frase, algo que você quer expressar, algo que você serviu de lição, algo que você quer dizer para todo mundo que está ali te olhando nesse momento. Olha para lá, dê o seu recado, deixa a sua frase, o que você quiser. Eu posso primeiro, antes de fazer uma ressalva, uma observação. Uma vez uma história rápida. Foi dar uma bronca no meu filho. Eu virei pra ele e falei assim mesmo: filho, eu já sei de tudo que tu faz de ruim. Já sei de tudo que tu faz de ruim. Mas eu quero que você me diga o que você faz de bom. Aí ele virou pra mim
começou a falar as coisas boas dele. Eu falei, que mais? Aí ele foi falando as coisas boas, falei, que mais? Que mais? Que mais? Chegou um certo momento que ele disse que ele não sabia mais falar coisas boas. Falei, pois é. Sabe por que tu não sabe mais falar coisas boas? Porque chegou no teu limite. A partir de hoje, eu quero que você pratique mais coisas boas. Para que tu possa falar coisas boas. Para que tu tenha mais coisas para falar. Deus conhece teu coração. Sabe o que tu fez de ruim. Deus conhece meu coração. Sabe o que eu fiz de ruim. 2013 para cá, ele falou assim mesmo, eu quero, a partir de hoje, eu quero que tu comece a fazer coisas boas. Para te falar coisas boas para as pessoas. E ali eu fui falando. E hoje eu tenho muitas coisas boas para falar para as pessoas. Fale para lá então, para todo mundo que está te ouvindo. Gente, a história é essa. O Hugo é coberto de coisas boas a partir de lá de trás para cá. Minha família, meus filhos, minha esposa, minha mãe, meus irmãos, meus amigos. Eu queria falar para vocês que Deus é grande, Deus é maravilhoso e que a nossa história não vai parar por aqui. Nossa história tem muito caderno para ser escrito. Nossa história ela tem muitos capítulos ainda. E WF, eu tenho certeza que eu vou estar aqui ainda falando dos meus 2 pilares aqui, que são as minhas 2 letras, o meu inicial da minha letra. Que o primeiro pilar aqui é Deus, o outro pilar sou eu, e Deus me interliga ali, me puxando pelo coração, né? E tá vindo nossa barbearia em Marituba, tá vindo barbearia delivery, onde ela vai abranger mais clientes. Continuo na barbearia. Hoje o Hugo ele é sinônimo de agenda cheia, né? Hoje o Hugo ele entra às 11 horas da manhã dentro da barbearia. Ele sai apenas 22 horas. Hoje o Hugo ele atende meia-noite. Ele atende 11 horas da noite. Hoje o Hugo ele atende 10 horas da manhã. Hoje o Hugo ele atende aos domingos. Tá vindo a minha equipe com 5 barbeiros lá em Marituba. A barbearia do Senhor Hugo, né? E grandes projetos. Deus é isso, cara. Deus conecta as pessoas. Deus ensina. Deus é maravilhoso. Entende? Cara, então a gente vai terminando por aqui essa história de superação. Como eu falei sempre, e sempre falo, que Deus nunca falou que seria fácil para ninguém, que teríamos aflições, mas que jamais um justo vai permanecer derrotado nessa terra. Ele sempre vai fazer assim como ele fez na vida do Hugo, ele vai fazer na sua vida. E você que está aí do outro lado, assim como o Hugo ontem estava, e hoje está aqui contando essa história, não desista. Deus está olhando as tuas lutas, as tuas aflições. O que ele quer é que você entregue tudo no altar. E o que é entregar tudo? Não é ir lá para lá e oferecer, ofertar dinheiro, não. Entregar a tua vida. E é isso que o WF Cash fala, sobre fé e empreendedorismo. E por isso a gente vai finalizando, agradecendo a presença do Hugo,
agradecendo a Deus em primeiro lugar, toda a honra, toda a glória é dele para ele. E você aí que está do outro lado, não desista. Amanhã pode ser você contando a sua história. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, não deixe de mandar para o amigo. Vai lá, se inscreve no nosso canal, dá essa moral e que Deus abençoe. Tamo junto. É nóis. Valeu! Obrigado.